A paz do Senhor Jesus, igreja. Convido a igreja para se colocar em pé. Vamos fazer a leitura do Salmo 139. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 139, eu estou com uma tradução aqui, um pouquinho diferente, da Bíblia da versão Almeida atualizada. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Graças a Deus. A igreja pode se assentar? Glória a Deus. O rei Davi, ele escreveu este Salmo 139, e quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que Davi, ele mostra de uma forma incontroversa, que é impossível o homem escapar de três coisas:
do conhecimento de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. O último hino aqui que foi cantado fala sonda-me, né? E eu até falei, meu Deus, parece que é uma confirmação da palavra que Deus havia colocado no meu coração. Mas Deus, ele tem os seus propósitos. Quando Davi escreve este salmo, ele escreve esta linda oração, ele está nos dando uma grande aula sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre o seu poder, sobre do que Deus é capaz, o que Ele pode fazer, a sua onipresença, a sua onisciência, né? Onde Deus, quando o salmista ele começa escrevendo, ele diz assim: Senhor, eu quero pedir para o irmão colocar o Salmo 139, o verso 1, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Pode ir passando, por favor. Sabes quando assento e me levanto. Olha só, Davi diz assim, Senhor. Davi está dizendo Adonai. Adonai quer dizer meu Senhor, meu dono, meu soberano. Tu és o rei da minha vida, Tu és o meu proprietário, Tu és aquele que é o meu dono. Davi expressa já no início dessa oração reverência para com a pessoa de Deus. E a pergunta que eu faço já na introdução desta primeira palavra que Davi faz: será que nós temos nos dirigido a Deus, tratado o Senhor como nosso Senhor? Será que nós temos agido como servos de Deus, como servos do Senhor? Muitos querem Deus, Jesus, como Salvador, mas não querem como Senhor. E é importante isso, porque nós estamos vivendo numa época de um evangelho consumista, de um evangelho onde as pessoas querem o favor de Deus, a bênção de Deus, mas não querem Deus como o seu Senhor, como o Senhor das suas vidas. E Davi, ele diz: Adonai, Tu me sondas. Senhor, Tu me sondas. Este termo, Tu me sondas, o termo sondar, é um termo muito utilizado para descrever, examinar minuciosamente. Por exemplo, quando os garimpeiros eles vão sondar uma terra, uma mineração, um local onde existe minério, eles utilizam esse termo, sondar. E Davi ele fala: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Parece que Deus, irmãos, Ele está garimpando a nossa vida para ver o que há no nosso coração. E é interessante que existe um salmo que o próprio Davi, lá no Salmo 101, verso 6, ele fala assim: procurarei os fiéis da terra, para que estejam comigo. Mas com Deus não é diferente. Deus também procura os fiéis da terra, para que estejam com Ele, para que estejam ao seu lado. Então, meus irmãos, o texto diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Agora, eu quero direcionar a pergunta para a igreja. Não responda para mim, responda para si mesmo. E você? Você conhece Deus? O Senhor nos conhece. Mas nós, será que nós conhecemos Deus? De que forma nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Nós conhecemos a Deus através das obras da natureza. Nós conhecemos a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a Deus através da consciência humana. Nós conhecemos a Deus através até da manifestação de um profeta sendo usado por Deus, desde que ele esteja dentro da palavra de Deus. Se a profecia que você receber não estiver enquadrada dentro da palavra de Deus, rejeite essa profecia, porque ela não é de Deus. Se o sonho que você tiver, um sonho de revelação que você acha que é revelação, mas ele não estiver fundamentado na palavra de Deus, você deve descartar esse sonho, essa revelação. Então, a pergunta que eu faço a afirmação que eu faço é que Deus nos conhece, mas nós
Nós temos conhecido ao Senhor? Nós temos procurado conhecer a Deus? O slogan de uma organização missionária, que eu fiz um curso, falava assim, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Era Jovens com uma Missão. O slogan deles era conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, meus irmãos, se você ama a Deus, você vai procurar conhecê-lo, você vai procurar aprender a se relacionar com Ele. Quantos aqui amam ao Senhor e a sua palavra? Então, agora eu vou fazer outra pergunta, só que você não responda para mim, você responda para si mesmo. Você leu a palavra de Deus hoje? Você ouviu a voz de Deus hoje? Eu não li. Talvez você não leu esta semana. Se você não leu, comece a questionar este amor que você tem por Deus e pela sua palavra. Quem ama a palavra de Deus, abre a palavra de Deus para meditar, para crescer na graça, no conhecimento. Então, meus amados irmãos, nós precisamos andar na presença de Deus, conhecer ao Senhor. E quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida precisa ser modificada por esta caminhada ao lado do Senhor. Mas se você já veio para a igreja, se batizou, está andando na presença de Deus e ainda continua fazendo as coisas que você fazia há 20 anos atrás, você não conheceu ao Senhor verdadeiramente. Infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas que elas não estão se convertendo, elas estão tendo um encontro emocional com Deus. A pessoa chora, se arrepia, se emociona. Eu já vi muito, já cansei de ver. Tinha um rapaz que trabalhava aqui na igreja, voluntariamente, filmava os cultos e chorava bastante enquanto ele filmava. Eu ficava olhando, eu pensava, puxa, mas que lindo, gente, que conversão linda. Era emoção. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que é emoção. Não devemos descartar a emoção, irmãos, porque a emoção, no momento de emoção, você pode ser batizado com o Espírito Santo, como eu fui. Estava chorando, falando com Deus, e fui batizado com o Espírito Santo. Então, não podemos descartar as nossas emoções, e é até gostoso sentir as emoções, mas nós precisamos exercitar, acima das emoções, a nossa fé. Talvez eu fale aqui para alguém que de repente não sente mais nada de emoção. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Acalma o teu coração. Você está passando por uma fase de fé, de maturidade na sua fé. Porque quando a gente é criança na fé, quando a gente é bebezinho espiritualmente, nós precisamos chorar e Deus vem ao nosso socorro imediatamente. Mas o tempo vai passando, parece que a gente não sente mais aquele primeiro amor. É neste momento que nós precisamos nos estruturarmos na palavra, e ainda que eu não sinta, e ainda que eu não me arrepie, e ainda que eu não seja afetado por este evangelho que me arrepia, mas que eu creia. O mais importante, irmãos, não é se impressionar, não é se emocionar, não é sentir. O mais importante é crer. E conforme o pastor Daniel Dias disse, aquele texto, que a fé, ele citou esse versículo, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não ouvimos, se nós não meditamos, a nossa fé fica fraca, fica frágil, fica desnutrida. Então, meus irmãos, o texto diz assim, prosseguindo, verso 2: sabes quando me assento e quando me levanto. Irmãos, sabe o que eu imagino quando eu olho esse verso? Sabes quando me assento. Eu imagino uma pessoa se sentando naquela cadeira, ela se levantando e Deus faz assim. Ela se assenta, Deus faz assim de novo. Meus irmãos, Deus, Ele está com uma atenção total em você o tempo inteiro. Sabe que no mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas. Neste momento, irmãos, Deus está ouvindo o pensamento de mais de 7 bilhões de pessoas.
Quando eu trabalhava numa certa empresa, eu recebia as solicitações por e-mail, para atender as solicitações dos clientes. Às vezes tinha lá 7 ou 10 e-mails para eu atender. Gente, eu ficava desesperado para dar conta daquelas solicitações. Irmãos, Deus, Ele ouve pensamento de 7 bilhões de pessoas, de mais de 7 bilhões de pessoas. E outra coisa, Ele pode, se Ele quiser, Ele é poderoso para interagir com cada uma dessas pessoas em todos os momentos. Deus é poderoso, Deus é soberano. Quando Davi escreve este salmo, ele está falando da onipresença de Deus. Ele está expressando o quanto Deus é poderoso. Ele conhece o meu assentar, o meu levantar. Então, meus irmãos, Deus está... Quando eu olho para esse verso que foi lido, o verso 2, sabes quando me assento e quando me levanto, Deus está nos seguindo, nos examinando e desejando guiar-nos nas mais simples atividades do dia a dia. Deus, Ele está te acompanhando. Deus, Ele não perdeu você de vista. Às vezes você pensa, Deus não olha para mim, eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou numa situação que não tem mais para onde eu ir. Deus está cuidando de você. Enquanto você dorme, Deus está de guarda ali, cuidando de você. Nós não imaginamos o tamanho da graça, do poder, da misericórdia, da bondade de Deus sobre a nossa vida, mas Ele tem cuidado. Meus irmãos, Deus, Ele quer, de repente você pergunta, mas se Deus me conhece, se Deus sabe os meus pensamentos, por que Deus quer que eu fique orando, falando com Ele? Eu já fiz também essa pergunta. Mas Deus, por que o Senhor quer que eu fique orando? O Senhor já sabe tudo que está no meu pensamento? Para que orar? Sabe para quê? Porque Deus quer ter um relacionamento de amizade com você. Deus quer ser seu amigo. Deus quer interagir com você e você não precisa marcar horário com Ele. Você não precisa marcar audiência para ser atendido. Você pode ser atendido em qualquer hora do dia. Então, meus irmãos, existem pessoas, o texto fala, quando eu me sento, quando eu me levanto, o Senhor está olhando, o Senhor está de olho. Irmãos, se você se sentar, Deus vai te olhar. Se você se levantar, Deus vai te cuidar. E se você cair, Deus pode te levantar, porque Ele não vai te deixar prostrado. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra na nossa vida. Existem pessoas que não falam com Deus, que não oram a Deus, que não agradecem a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e não seguem a orientação da sua palavra. Mas quando de repente tem pessoas, irmãos, você acredita em um negócio desse? Tem crente que ouve horóscopo, que busca no jornal lá. Isso é um absurdo. Tem que buscar em Jesus. Uma vez a pessoa me perguntou, qual o seu signo? Eu falei, o meu signo é Jesus de Nazaré, a resplandecente estrela da manhã. Ele tem nas suas mãos o meu destino. Eu não tenho o meu destino nas mãos dos astros, do horóscopo. Eu tenho o meu destino nas mãos do Senhor Jesus, que me dá o livre-arbítrio para prosseguir, para dirigir, para caminhar com a minha vida. Então, meus irmãos, glorificado seja o nome de Jesus. Olha só, irmãos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, até o teu jeito de andar, Deus sabe. Deus conhece teu RG, teu CPF, teu seguro social. Ele sabe onde você mora, Ele cuida de você. Nada escapa ao controle de Deus. Ainda a palavra não me chegou à boca, não me chegou à língua. A palavra, o pensamento, ele não foi, nem chegou na minha boca. Deus já sabe. Por isso que a Bíblia fala assim, bem-aventurados os puros de coração. A gente tem que ter pureza de coração, porque eu acho que lá no céu, irmãos, lá no céu, eu já contei aqui na oração da manhã, um testemunho de um irmão, que ele teve um arrebatamento e foi ao paraíso. E ele chegou na beira de um rio muito lindo, e quando ele chegou, ele disse no testemunho dele que ele viu um homem que não precisou se apresentar, era Davi. No céu, irmãos, eu creio particularmente, a Bíblia não diz isso, mas eu creio que o céu vai dispensar as apresentações.
Você não vai precisar perguntar: você é o fulano? O céu, a Bíblia diz que aquilo que a nossa imaginação não é capaz de imaginar, está reservado para nós. Talvez você pense: será que eu vou voar lá? Talvez seja muito mais que isso. Eu não sei o que nos reserva, nós não sabemos. O céu, ele tem surpresas gloriosas. E esse irmão falou, e ele disse assim: me desculpa tomar o seu tempo. E aí Davi disse para ele: que tempo? Que não tem tempo, rapaz. Nós estamos presos dentro do cronos do homem. Nós estamos fora do kairós de Deus, que é o tempo de Deus, é a eternidade, não tem começo, não tem fim. É um tempo que nunca vai acabar, que a ansiedade da terra, não vai existir neste lugar. E aqui o texto continua dizendo assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a minha mão. Olha só, Davi, ele diz assim: tu me cercas. Talvez você fique assustado: tu me cercas por detrás e por diante. Talvez você fique assustado com o cuidado de Deus. Puxa vida, mas Deus está comigo assim? Mas não é para a gente ficar com medo, é para nós nos conscientizarmos que estamos acompanhados, que Deus está conosco o tempo todo. Você não precisa ficar com medo, mas você precisa ter o temor do Senhor, para entender que tudo aquilo que você fizer, você prestará conta diante de Deus. A Bíblia diz assim, que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, não é o fim. Irmãos, não é o conhecimento o princípio da sabedoria. Se fosse assim, tem doutores, PhDs em teologia, doutores em divindades, atolados no pecado. Sabe o que é o princípio da sabedoria? Não é o conhecimento, é o temor. E sabe o que é o temor? É a consciência de que Deus está comigo 24 horas por dia. Eu vou entrar na internet, o Senhor está comigo. Eu estou dirigindo e passo por uma pessoa do sexo oposto. Quando eu olho, eu penso: opa, eu sou casado, o Senhor está comigo, Jesus está aqui. Nós precisamos ter a consciência de que Deus está conosco 24 horas por dia, em todo instante, em todo momento. Esta consciência constante da presença de Deus expressa o temor de Deus na nossa vida. Agora, se eu não agir desta forma, a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, operamos milagres, maravilhas. Irmãos, estas coisas não impressionam Deus. Sabe o que impressiona Deus? É o temor do Senhor. Sabe o que impressiona Deus? É a obediência. E a obediência, irmãos, ela move os céus. A oração, a nossa vida de comunhão com Deus, ela move os céus, mas também move muitas coisas aqui na terra, porque Deus ouve. Mas a nossa vida de obediência, ela traz autoridade sobre a nossa vida. E quando nós somos fiéis ao Senhor, obedientes a Ele, uma autoridade superior desce sobre a nossa vida. Então, meus amados irmãos, Davi diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e em cima de mim pões a mão. Sobre mim, Deus, Ele coloca a mão sobre a sua vida para te proteger, para te guardar, para evitar que o inimigo venha te engolir vivo. Olha só, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Davi estava dizendo assim: eu fico muito impressionado com isso, isso é muito difícil de entender, né? É sobre modo elevado, não o posso atingir. Aí no verso 7 ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Irmãos, esta sala onde nós estamos aqui, esta igreja, imagine esta igreja completamente lacrada. Imagine que estas paredes são todas pintadas de preto, e ela está completamente vedada, em completa escuridão. Imagine que aqui existe uma mesa de mármore preta, tudo sem luz, sem iluminação nenhuma, na plena escuridão. Uma pulguinha preta em cima de uma pulga preta
em cima de uma mesa de mármore escura, na escuridão, com tudo fechado. É um breu total. Deus, ele entra aqui, vai lá e pega a pulga. Deus, ele consegue enxergar, ele enxerga a luz e as trevas da mesma forma. Deus, ele olha para nós como um raio-x, ele vê tudo dentro de você, ele consegue ver o teu íntimo, o teu interior. Então não adianta nós escondermos as coisas do Senhor, fugirmos do Senhor, não adianta. E Davi fala assim: para onde que eu vou me ausentar do teu Espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Irmãos, é interessante que algumas traduções falam, se eu faço a minha, aqui fala na sepultura, né? No nosso texto aqui. Ou seja, tem algumas traduções que falam assim: se eu faço a minha sepultura lá no inferno, lá estás também, né? Olha só, tem alguns pregadores aí, animados, que ficam falando que Jesus tomou a chave do diabo. Jesus nunca tomou a chave do diabo. A Bíblia não diz isso. Fala assim que Jesus foi lá no inferno e arrancou a chave da mão do diabo. O diabo nunca teve a chave do inferno. Jesus fez um inferno para o diabo e para os seus anjos. Mas a chave do inferno, nem o diabo tem a chave da casa dele. Jesus diz assim: eis que tenho a chave da morte e do inferno. Está na mão de Jesus. Então, irmãos, nada escapa do olhar de Deus. E é interessante que o salmista aqui, Davi, quando ele escreve esse texto, parece que ele está, é um salmo, irmãos, de defesa. Ele está se expressando, dizendo assim: Senhor, olha, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, Senhor, o que eu estou passando. E talvez eu fale para alguém aqui esta noite que se sinta injustiçado, alguém que esteja se sentindo perseguido, que não sabe o que fazer, para onde ir, qual decisão tomar. Saiba que o Senhor, Ele está com os olhos voltados para a sua vida. E Davi prossegue dizendo assim: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, conforme já foi lido, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, da alva, e me detenho nos confins dos mares, ali me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão. Meus irmãos, o Senhor, onde você estiver, Deus, se você estiver na presença de Deus, Ele vai te dirigir, Ele vai guiar os teus passos, Ele vai te proteger. Então, meus irmãos, este salmo, ele tem 3 cenas. Ele tem o momento em que nós somos cercados pelo conhecimento de Deus. Nós temos um momento onde nós somos cercados pela presença de Deus, e o momento em que nós somos cercados pelo poder de Deus. Ou seja, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é onisciente, Ele sabe todas as ciências infinitamente. Tem gente que descobre as coisas, e aí a pessoa fala assim: o fulano inventou tal coisa. Não inventou nada, ele descobriu aquilo que Deus já havia feito. Ele foi iluminado por Deus, sabedoria dada por Deus. Ninguém inventa nada, as pessoas apenas descobrem aquilo que Deus faz. Então Deus, o Senhor, Ele é o dono da ciência, do conhecimento. Ele conhece infinitamente todas as ciências que você jamais imaginaria que existe. Deus é o conhecedor de tudo, de todos. Ele tem o conhecimento na palma das mãos. Glorificado seja o nome de Jesus. Davi, ele diz assim: Senhor, pois as trevas, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Irmãos, tu formaste o meu interior. Olha só, Davi, os judeus, eles acreditavam que quando Deus fazia um ser humano, Ele começava fazendo pelos rins o ser humano.
E é interessante que lá em Apocalipse, conforme eu já disse, esse versículo fala assim, e Jesus fala: e todas as igrejas saberão que eu sou o único que esquadrinha os rins e o coração. O Senhor, Ele esquadrinha os teus rins, Ele esquadrinha o teu coração. Então descansa no Senhor, fica tranquilo, descansa no Senhor Jesus Cristo, fica em paz, que Deus está no controle, ainda que possa parecer que Deus não está cuidando de nada, mas Deus está cuidando de tudo. Há um tempo atrás eu acordei de madrugada, e eu liguei um jornal, estava passando um noticiário de um canal religioso, e o jornalista falou assim, algum tempo atrás não, foi em 2001, quando caíram as Torres Gêmeas. O jornalista falou assim: parece que Deus deu uma saidinha e foi tomar um cafezinho em alguma galáxia, em algum lugar do universo. Eu falei: meu Deus do céu, o jornalista expressar uma loucura dessa, uma fala dessa, né? Num canal ainda religioso. Eu pensei, o pessoal não estão assistindo os noticiários deles, né? Parece que Deus tinha se ausentado, mas Deus não foi tomar cafezinho nenhum, meu irmão. Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas lutas. Então, meus irmãos, este texto, Davi prossegue dizendo assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Davi aqui neste momento, ele expressa um momento de adoração, um momento de gratidão. Você já agradeceu a Deus pela tua vida? Você já agradeceu a Deus pela forma assombrosa, maravilhosa que você foi feito? Aqui, irmãos, na terra, a terra tenta passar para a gente, as mídias, as televisões, uma imagem de que o padrão de beleza é um determinado padrão. Mas, irmãos, para Deus, o padrão de beleza são as diferenças, não são os padrões. Os padrões da terra, eles não estão registrados na palavra de Deus. A autoridade que deve permear as nossas concepções, as nossas opiniões, é aquilo que está registrado na palavra de Deus. Então muitas pessoas, muitos homens falam: o homem, para ser elegante e formoso, ele tem que ser alto, cabeludo, de olhos azuis. Aonde está escrito isso? Isso não é da Bíblia. Para Deus, você é belo na sua diferença, na sua individualidade. Cada um tem a sua beleza. Davi prossegue dizendo no verso 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha só, a expressão profundezas da terra é uma figura do ventre, do lugar oculto onde o ser humano é formado. Então ele usa uma linguagem figurada para descrever muitos momentos da oração. Os meus ossos, né, não te foram encobertos, fui formado quando no oculto, ou seja, você não tinha ainda, você não estava nem formado fisicamente, Deus já te viu. Deus, Ele viu o profeta Jeremias antes dele ser feito, e ele já sabia que Jeremias seria profeta. Ou seja, e aqui no texto diz assim que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Meu amado, antes de você nascer, Deus já escreveu a sua história. Só que esta história tem a sua participação de livre-arbítrio. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus, só que Ele quer que você fique consciente da presença dEle, conheça o poder dEle, que você entenda que Ele te conhece e que você precisa conhecê-lo e torná-lo conhecido, tornar conhecida a salvação que há em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o tempo já se esgotou, mas eu quero finalizar aqui no verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos,
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, esta é a oração que a gente tem que fazer diariamente, porque em muitos momentos da nossa vida nós não estamos enxergando o pecado em que estamos envolvidos. Davi tem um momento no Salmo que ele fala assim: Senhor, me expurga dos pecados ocultos. Você sabia que você comete pecados que nem você sabe? Tem pecados que eu tenho, que eu não consigo enxergar, mas Deus, o Espírito Santo é um cavalheiro, Ele vai mostrando aos poucos: olha, você precisa mudar aqui, você precisa mudar ali. Então, nós precisamos orar como Davi: Senhor, me sonda, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, Senhor. O Senhor conhece os meus pensamentos, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Eu preciso ser guiado pelo Teu caminho. É Ele que vai me guiar, é Ele que vai me conduzir. Então, meus irmãos, eu convido a igreja para se colocar em pé. Eu quero fazer uma oração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos como Davi, Senhor, nesta noite. Sonda-nos, Senhor, sonda os nossos corações, sonda a nossa vida, meu Deus. Mostra, Senhor, se há algum caminho mau em nós e nos conduz, Senhor, pelo caminho da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos trouxe a salvação, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa as nossas faltas. Nós te apresentamos, Senhor, o teu povo aqui reunido esta noite. Senhor, manifesta a tua graça, manifesta a tua presença, manifesta a tua bondade. Deus, em nossa vida, tenha misericórdia de nós, Senhor. Mostra-nos, Senhor, ajuda-nos a praticar a consciência da tua presença, a conhecer o teu poder, a experimentar o teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a sentir a tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.